Saudações a todos e a Prof. Marielle. Estamos aqui então para apresentar o jogo Trigonometria, que foi desenvolvido então essa apresentação por mim, Pablo, pela Jessie, pela Giovana e pela Sueli. Oi. Como o próprio nome já diz, então a temática do jogo parte da união dos conceitos de equações trigonométricas e do jogo de trilha já conhecidos por todos. Então, é importante ter esse estudo e esse jogo da trigonometria, porque ela possibilita alguns cálculos de distâncias inacessíveis, como um cálculo de uma distância em cima de um rio, por ter seu valor cultural, por permitir o desenvolvimento do pensar algébrico e geométricos, que são dois tipos de equações que são presentes dentro da trigonometria, por favorecer a conexão entre o conhecimento matemático e de outras áreas, como, por exemplo, física, que está muito ligada à matemática, e os dois trabalham o conceito de trigonometria. E o jogo em si, o Trigonometria, propicia ao discente, o aluno, o jogador, que ele utilize de diferentes relações simples de funções trigonométricas, como arcos fundamentais, seno, cosseno, tangente, realizando cálculos aproximados de raízes quadradas e estimando estimativas envolvendo relações trigonométricas. O conteúdo matemático que mais pode ser explorado por este jogo é a trigonometria. O objetivo central do jogo, em relação ao ensino da matemática, é possibilitar aos alunos a utilização de relações simples de funções trigonométricas em arcos fundamentais, o cálculo aproximado de raízes quadradas e o cálculo de valores aproximados e a realização de estimativas. As regras do jogo. As cartas serão separadas de acordo com as indicações embaralhadas e colocadas em cada monte no centro do tabuleiro, com as faces voltadas para baixo. Decide-se quem começa o jogo e os marcadores serão colocados na posição indicada como partida. Em cada jogada, o jogador retira uma carta de um dos 4 montes à sua escolha, calcula o valor de X da casa onde se encontra seu marcador, substituindo alfa pelo valor da carta. Anota o valor obtido por X, que deve ser conferido pelos demais jogadores. Esta carta não poderá ser utilizada nas jogadas seguintes. Cada jogador desloca seu marcador o número de casas correspondentes ao valor de X. Se o jogador fornecer um valor aproximado para X e este valor exceda por uma unidade ou mais o valor real, este jogador perde a vez de jogar. Vence o jogador que fizer em primeiro lugar uma volta completa no tabuleiro. À medida que acabarem as cartas de cada monte, estas serão novamente embaralhadas e colocadas no respectivo monte. Os materiais necessários para compor o jogo: um tabuleiro, 2 marcadores de cores diferentes, papel, lápis, baralho de cartas separados em 4 montes. O primeiro, cartas com medidas entre 0 e π sobre 2. O segundo, cartas com valores 0, menos π e π radianos. A terceira, cartas com medidas entre menos π sobre 2 e 0. E cartas com valores de menos π sobre 2 e π sobre 2 radianos. Bom, então alguns aspectos que a gente tem que relevar durante então, o jogo, né? A organização dos jogadores é em dupla, ou pode ser dupla contra dupla. Eu posso jogar sozinho contra o meu adversário, ou podemos jogar entre 2 contra 2 adversários. Possíveis críticas, então, que a gente notou quando estava construindo o jogo, analisando, pensando nele, que ele poderia ser mais colorido, então, porque um tabuleiro mais colorido, ele chama mais atenção, chamando mais atenção, ele envolve mais os jogadores a participar e aprender, então, que realmente a gente é o objetivo do nosso jogo, né? E outra sugestão é que, no lugar das cartas, a gente poderia usar os dados. Quando a gente jogasse os dados, vamos supor que seja o número 6, a gente usava 6 casas, e a partir dessas 6 casas, a gente poderia analisar e seguir o jogo a partir disso, em vez de ter que tirar as cartas. Bom, essa
Então, esse então é o nosso modelo, esse foi o nosso molde. A partir dele, então, a gente fez a nossa própria construção, né? E essa, então, é a construção que nós fizemos e pensamos referente, então, sobre a trigonometria. Agora, então, eu vou apresentar para vocês a nossa construção. Essa, então, é a nossa construção, em que nós temos aqui todos os componentes que a nossa colega Jess já tinha passado para nós. Nós temos as cartas dispostas em 4 montes e temos, então, os peões. Primeiramente, então, a gente vai retirar alguma carta. Digamos que retiramos essa. A gente, então, vai substituir nessa equação. A gente resolve ela e o resultado de x, então, a gente vai avaliar nessa tabela aqui. Supondo que o x, então, a gente encontrou igual a 0. A gente pode perceber, então, que a relação é que a gente ande apenas uma casa. Então, a gente vai partir daqui e vai andar uma casa. A partir disso, então, o peão que chegar por primeiro, então, aqui na chegada, é o vencedor. Bom, então sobre o tema avaliação no trabalho com jogos nas aulas de matemática. Ao desenvolver as atividades do jogo, como poderiam avaliar seus alunos? Bom, então pela participação do aluno na atividade, pelos entendimentos e dificuldades, raciocínio lógico, relacionamento com o grupo, comportamento e reações às conquistas e aos fracassos em relação ao jogo. Que instrumentos utilizariam para avaliar o trabalho com o jogo? Uma avaliação a partir do tempo para a finalização do jogo, se participou ativamente do jogo, se ajudou a resolver as questões, ou se precisou de ajuda dos colegas, e se demonstrou conhecimento do conteúdo. Em que momento desenvolveriam atividades avaliativas do trabalho com o jogo? Bom, então nós desenvolveríamos uma atividade avaliativa ao término do jogo. Assim também, os alunos, eles entendem o propósito da atividade relacionado com o conteúdo e tornam essa aprendizagem mais significativa. Muito bem, esperamos que tenham gostado do jogo Trigonometria. Que vocês, como professores e futuros professores, façam uso desse jogo, dessa didática, quando forem ensinar trigonometria para seus alunos. Muito obrigado pela atenção.